Olá, meus amigos e ouvintes. Hoje vou lhes falar por que não fazermos o testamento. Não ao testamento. Por quê? Ele não é uma boa ideia? Para você que está pensando em deixar seu patrimônio de forma ordenada e justa para os seus herdeiros, não o faça, porque ele não resolve o seu problema. Ao contrário, ele criará outros problemas que você nem imagina. Saiba que o testamento, como você vê na TV e nos filmes, não funciona assim. Nos filmes eles são verdadeiramente melhores, onde basta um pedaço de guardanapo assinado pela parte e duas testemunhas e tudo está valendo. A sua vontade certamente será cumprida. Saiba que no nosso sistema judiciário brasileiro, o testamento não funciona assim. A sua vontade, desta forma como você vê nos filmes, não é como é determinado no nosso testamento da forma jurídica no Brasil. Você sabia que quando você deixa um testamento, seus herdeiros, para receberem os seus bens, têm que obrigatoriamente passar pelo RAC? Sim, RAC. Mas o que é isso, RAC? RAC é a sigla de Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento. Vou tentar lhe explicar como funciona. Após a sua morte, o testamento determinado por você e tudo que você deixou, as suas últimas vontades, terá que ser levado ao judiciário. E aí fica a pergunta: mas para que isso, se eu já deixei tudo acertado para os meus herdeiros? Então, mas é justamente aí que mora o problema. Aqui no Brasil, o testamento, para ter validade, tem que passar por este RAC, ou seja, o crivo do judiciário, para validá-lo em toda a sua formalidade e ver se não houve nenhuma irregularidade formal, ou na doação, ou favorecimento indevido em algum herdeiro, em detrimento de outros. O que significa isso? Se você deixou mais bem para um herdeiro do que para outro, ou se você deixou algum bem para uma pessoa que não era seu herdeiro necessário e não deixou nada para um herdeiro necessário. Então tem que se respeitar a ordem hereditária. Então para isso é que ele tem que passar para o judiciário, para que assim, somente após o conhecimento do juiz, é que ele poderá ser validado. Quando o juiz recebe esse testamento, ele analisa toda a sua formalidade. Cumprindo a formalidade do testamento, que é determinada pelo nosso Código Civil, ele mandará intimar os interessados, no caso, os seus herdeiros mencionados no testamento. Lá ele verificará se a ordem de sucessão está correta, se alguém ficou fora do inventário, se alguém ficou fora do testamento, se alguém ficou fora, ele mandará se manifestar também. Sendo assim, esses herdeiros testamentários terão que constituir advogados e terão que ingressar no judiciário para manifestarem sobre essa disposição de última vontade sua. Se estiver tudo certo, o testamento será homologado pelo juiz e só assim poderá se iniciar o processo de inventário. Mas para que fazer testamento se terei que fazer inventário? Infelizmente, é exatamente por isso que eu digo que o testamento não é uma solução para os seus problemas. Pelo contrário, ele somente direciona uma sucessão. O que é isso? Ele cria o que para quem?
qual bem para qual pessoa, qual o percentual, qual a forma. Mas ele cria gastos a mais do que o inventário. Ele não te livra do inventário ou do pagamento dos impostos inerentes ao mesmo. De qualquer forma, você terá, mesmo com o testamento, que passar por um processo de inventário. Como faço então se o testamento não é a solução? Para isso, existe um sistema criado que se chama planejamento patrimonial da família, onde você decide antecipadamente sua disposição de vontade, e ela é integralmente cumprida com o seu falecimento, sem o famoso RAC, sem ter que passar pelo crivo do judiciário. Simples assim, como você sempre desejou. E isto realmente funciona. Este é um sistema chamado de planejamento patrimonial da família. E é exatamente sobre este assunto que abordarei palestra específica, onde você desde já está convidado. Para tanto, inscreva-se no link abaixo. Sendo que lá falarei sobre todas as informações e possibilidades de forma mais detalhada sobre esta maravilhosa fórmula legal. Veja bem, é algo legal, não é nenhuma invenção, de forma que sua vontade seja respeitada e não tenha que fazer o inventário, nem tampouco o RAC, que você nunca tinha ouvido falar, mas é algo que para o testamento é absolutamente necessário. Aguardo você. Venha comigo, inscreva-se no link abaixo.